aí, pessoal, tudo tranquilo? Que bom ter vocês aqui mais uma vez, professor Thiago Souza, e a gente vai dar mais um passo dos nossos conteúdos. Bom, estou aqui mais uma vez no site do portal Net Escola. De repente você pode ir também pelo aplicativo. E hoje nós vamos ter um conteúdo de física. Aqui no finalzinho da página 2, né, de repente o ano que você tiver, estou na semana 25 aqui, vou ver o conteúdo de hidrostática, certo? Então, clicando aqui, mais uma vez você vai ver toda a lista. O aplicativo ele tem um formato semelhante, beleza? Então tá aqui na mesma ideia, com gabarito no final e um link para baixar a lista de questões. E, mais uma vez, é o que eu vou fazer, baixar ela. Bom, estamos aqui. Hoje não estou bem na minha rede, né? Estou dentro do carro, mas é por causa da urgência de entregar esse conteúdo para vocês. Hidrostática. Bora então desenvolver a nossa ideia aqui, na primeira questão. Se você não sabe chegar ainda naquele ponto do vídeo, tem o card aqui lhe ensinando como chegar no portal Net Escola, como escolher essa revisão aqui. Bora lá para a nossa primeira questão. Diz assim: com a frequente adulteração de combustíveis, além de fiscalização, há necessidade de prover meios para que o consumidor verifique a qualidade do combustível. Para isso, nas bombas de combustível, existe um densímetro, semelhante ao ilustrado na figura que nós vamos ver. Um tubo de vidro, acho que deve ser vidro, tá? Fechado, fica imerso no combustível. Devido ao peso das bolinhas de chumbo colocadas no seu interior, uma coluna vertical central marca a altura de referência, que deve ficar abaixo ou no nível do combustível, para marcar a sua densidade adequada. Como o volume do líquido varia com a temperatura mais que o do vidro, a coluna vertical é preenchida com mercúrio para compensar variações de temperatura. Olha aqui o desenho, né, do densímetro. De acordo com o texto, a coluna vertical de mercúrio, quando aquecida, o que vai acontecer nesse aquecimento? Muito bem. Bom, lembrando que eu já deixo tudo previamente marcado, o nosso gabarito, para facilitar a nossa vida, adiantar o processo. Eu entendo que você precisa estudar desse jeito. Bom, como é que a gente pode abordar essa situação? Ele faz menção sobre uma grandeza dentro da hidrostática, que é a densidade. De repente você também pode até ver densidade na química. O que é densidade? Vamos lembrar aqui um pouquinho. Lembrar, né, ou de repente conhecer. Densidade, ele é a razão da massa sobre o volume. Então, a densidade, ela consegue nos explicar, por exemplo, a diferença de duas esferas, uma feita de aço, por exemplo, e uma de isopor. Então, se eu segurar duas esferas semelhantes na mão, só que uma de aço e outra de isopor, a de isopor vai ser muito mais leve, né? Porque a densidade do isopor é menor, certo? Então, com o mesmo volume, uma tem muita massa, que no caso é o aço, e outra tem pouca massa. Então, a densidade do isopor é menor. Agora, tá bom, eu estou numa balança e quero comparar a mesma massa de matéria. Então, se eu colocar numa balança, né, duas esferas. Uma tem 1 kg de aço, é a da esquerda. E aqui na direita eu vou colocar 1 kg de isopor. Então, viu? Eu acabei tendo
precisando de mais volume para ter a mesma quantidade de massa, porque a densidade ela mostra o quanto de matéria, massa no caso, né, em específico, tenho num certo volume, beleza? Então, a gasolina, deixa eu apagar isso aqui, ela precisa ter uma densidade específica. Se eu colocar algum outro material, tentar adulterar o combustível, ele vai mudar a densidade, certo? E isso é o que não pode acontecer nos postos. E para isso, joga-se esse densímetro ali dentro. Se tiver uma densidade diferente nesse combustível, esse densímetro ele vai mudar de posição, certo? Então, se ele afundar muito, é muito perigoso aquele combustível estar adulterado. Mas olha o problema que vai acontecer aqui. Se esse combustível aquecer, o combustível, toda a matéria com o aumento de temperatura, ele dilata, né? Se você ainda estiver no primeiro ano, você ainda não tem esse conhecimento de dilatação, tá? Mas por enquanto vai guardando as informações. Isso, a matéria dilata. Se ele dilata, significa que esse volume ele vai aumentar, certo? Aumentando o volume significa que a densidade ela diminui. Ou seja, pensa comigo que, rapidamente, só para ficar com uma ideia na cabeça, para ser fácil de pensar, é como se as moléculas daquele combustível se afastaram um pouco mais. A mesma massa, só que mais afastada, aumentou o volume. Então, para ficar fácil, se a densidade diminuiu, o densímetro ele tem mais espaço, tá, para descer dentro do combustível. Porque essa seria a ideia. Se a densidade do combustível diminui, o densímetro ele vai baixar. Então imagina o prejuízo que isso vai acontecer, né? Não sei se eu me garanto desenhar esse densímetro aqui. Eu vou tentar pegar a mesma referência aqui do lado. Então bora imaginar que o densímetro agora ele desceu. Seria mais ou menos essa a ideia aqui. Não vou precisar copiar ele todo. Então nós temos a coluna de vidro que, para acompanhar, ele estaria vindo para cá, esse líquido. E você percebeu que, de acordo com a referência ali, a coluna, que é o que vai fazer a medição, desceu. Opa, o combustível está adulterado. Ele não está, ele só dilatou. Então, o que acontece? Mas a mesma variação de temperatura fez o mercúrio dilatar. Então, ó, o mercúrio dilata, então ele está aumentando aqui e volta para a mesma referência. Então é isso que precisa acontecer. Bora analisar as opções. Quando a coluna vertical de mercúrio é aquecida, o que acontece? Indica a variação da densidade do combustível com a temperatura. Na verdade, ele não vai indicar a variação de densidade do combustível. Não é essa a ideia. B, ele mostra a diferença de altura da coluna a ser corrigida. Não, o densímetro não faz... A proposta da coluna vertical de mercúrio não é nem identificar a variação de densidade, até porque não tem nenhuma marcação, né, milimétrica. Também não vai dizer a diferença de altura de coluna a ser corrigida, porque se fosse por isso, só na descida eu já saberia a diferença de altura. Letra C, mede a temperatura ambiente no momento do aquecimento. Eu insisto, não tem nenhuma marcação, como é um termômetro que tem as marcaçõezinhas aí, que não tem. Tem só aquela referência. D, regula a temperatura. Ele não tem essa capacidade de regular a temperatura. Ele sofre a variação junto com o combustível. E aí, por fim, a letra E, corrige a altura de referência de acordo com a densidade do líquido, com certeza. Líquido dilatou, o mercúrio também dilata para acompanhar ou para fazer permanecer aquela diferença de altura, diferença de níveis. Beleza? Deu para pegar a ideia, né? Aqui o conceito foi densidade. Questão 2. A figura
apresenta o esquema do encanamento de uma casa, onde se detectou presença de vazamento de água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido a maior pressão hidrostática. Muito bem. Então está ali a caixa d'água, está ali os registros 1, logo na saída. Na sequência do encanamento tem o 2 lá embaixo, o 3 subindo de volta, o 4 lá no compartimento mais alto e o 5 mediano ali. Esse símbolozinho é de registro, tá vendo bem aqui no canto? Isso aqui seria um símbolo de registro. Em qual registro ocorria o vazamento? Bom, a gente vai saber, o conceito que nós temos aqui é de pressão hidrostática. Pressão hidrostática, eu tenho uma fórmula para ela. A pressão hidrostática, se a gente for lembrar, é uma grandeza bem interessante, porque pressão, lembrando, na revisão, é uma força sobre uma certa área, né? Por isso que, de repente, alguém pisar o calcanhar no seu pé é uma coisa. Agora, uma mulher com um salto alto pisar no seu pé, a dor é bem maior. Por quê? Porque o salto ele tem uma área pequenininha, ou seja, a pressão é o mesmo peso da pessoa, que seria a força exercida. A pessoa não engordou nem emagreceu. Só que ele diminuía de aplicação, ou seja, quanto menor a área, mais pressão acontece. Então, o salto alto ele é mais agressivo, vamos dizer assim. Então imagina que essa caixa d'água tem uma certa quantidade de água, então vai ter um peso aqui, certo? Então a força que está em jogo aqui é o peso de água. E tem uma certa área, por mais que a gente não veja aqui, mas tem uma área da base, lembrando de geometria espacial, que é o que aqui também está em jogo aqui. Muito bem, mas eu sei que a massa o peso é massa vezes gravidade. Já também sei que por meio da densidade é massa por volume, massa vai ser a densidade vezes o volume, certo? O volume de água. Lembrando, já posso até trocar aqui rapidinho, a densidade vezes o volume vezes a gravidade pela área. Só que o volume de um sólido, eu posso, muito mais, tanto faz se for um prisma aí, um paralelepípedo, ou uma caixa d'água cilíndrica, o volume sempre vai ser a área da base vezes a altura, certo? Então, eu vou substituir aquilo ali. Então, densidade, o volume vai ser a área vezes a altura, aí a gravidade estava lá. Viu só? Então, eu sei que a pressão hidrostática, para ser mais específica, é um produto da densidade vezes a altura vezes a gravidade. Gravidade não vai mudar, tá, no planeta Terra. A densidade da água não vai mudar. Então o que vai mudar é essa altura. Quanto mais altura, coluna de água eu tenho, mais pressão eu vou ter. Então, por isso que quanto mais próximo da caixa d'água, menos pressão, menos coluna de água eu tenho. Então, por exemplo, esse registro 1, deixa eu mostrar aqui o quanto de coluna de água tem. Seria essa diferença de altura. Percebe? O registro 4, eu posso até dizer que ele não tem nada de desnível. Ou seja, a pressão aqui é praticamente zero. Então dá para perceber que quanto mais baixa estiver esse registro, no caso dá para perceber que é o registro 2, certo? Ele é o que possui mais pressão de coluna de água. Então, com certeza deve ser o 2. Ó, 2. Viu? Precisa só analisar as equações para me situar. Muito bem. Vamos para a terceira questão. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre porque né? Esse aqui é um desafio legal para você fazer com seus colegas. Ó. Deixa eu ver se eu desenho aqui rapidamente. Deixa eu até aproximar para ganhar espaço.
que você vai ter aqui? Você tem o copo, o líquido. Como é que funciona o seu processo para beber num canudinho? Um canudinho, ele nada mais é do que um cilindro, sem o fundo, certo? Deixa eu analisar aqui dois pontos. No caso, o ponto externo aqui e um ponto interno. Eles dois estão submetidos à mesma pressão, no caso, atmosférica, né? Aqui eu tenho uma certa pressão, vou colocar PATM, ou seja, essa camada de ar que está ao nosso redor está pressionando esse ponto. E se você for perceber, aqui também ele está sofrendo a mesma pressão. Então, não tem como ter desnível entre esses dois pontos. Deu para perceber? Agora, quando eu coloco esse canudinho na boca e sugo, de início eu estou puxando toda essa camada de ar que está em cima do líquido, dentro do canudo. Então, tudo aquilo que estava pressionando o líquido para baixo, some. Eu suguei. Na verdade, eu não estou sugando o líquido, tá? Eu estou sugando o ar. Então, quando eu faço essa sucção, essa pressão... Acho que eu não vou conseguir deletar só esse aqui. Bora ver se eu consigo. Imaginei. Vou refazer o canudo e um pouco mais ignorante. Tá? Tá aqui o canudo. Eu suguei todo esse ar, essa camada de ar que havia em cima. Bom, se agora eu tenho uma pressão empurrando o líquido para baixo e em cima desse ponto dentro do canudo não tem nada, esse líquido aqui vai subir. Ele sobe e chega até a minha boca, certo? É simplesmente isso que acontece. Agora, vou inventar de colocar um outro canudo aqui do lado. Também ignorante. No princípio, eu tenho 3 pontos, certo? Que fora do canudo tem a pressão atmosférica, dentro do canudo tem a mesma pressão atmosférica, vou colocar só P. E nesse canudo aqui fora tem a mesma pressão atmosférica. Coloquei os dois canudos na boca, certo? O canudo da esquerda, quando eu sugo, eu elimino essa camada de ar e, teoricamente, o líquido subiria, não é isso que acontece? Só que quando eu tento sugar o do canudo da direita, eu sugo essa camada de ar daqui de cima, deixa eu colocar de amarelo, só que tem ar aqui fora que é sugado para dentro, realimentando a quantidade de ar. E todo esse ar vai para dentro da minha boca. Esse que vai para dentro da minha boca volta para esse canudo daqui da esquerda. Viu? Eu realimentei a camada de ar que estava no canudo que eu tinha acabado de sugar. Bom, se ainda tem ar em cima desse canudo da esquerda, esse líquido não vai subir. Percebeu? Bora ver se tem alguma opção aqui. Essa dificuldade ocorre porque a força necessária para a sucção de ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Bom, não tem essa proporção aqui. Isso ocorre porque a densidade do ar é menor que a do suco. Não, a gente consegue, mesmo que se for comparar a densidade, eu consigo sugar. Até mesmo quando é um creme, né, que é bem denso, a gente consegue sugar. Com mais dificuldade, mas consegue. A gente elimina a camada de ar e o creme sobe. C. A velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois canudos. Não tem suco no outro canudo. D. O peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar. Sim, mas se não tem coluna de ar, ele sobe. Que é o caso do canudo sozinho. E letra E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Porque eu sugo com o canudo da direita o ar e ele fica com a mesma pressão atmosférica dentro da minha boca. E aí, não tem como subir. Correto? Interessante, né? A quarta questão. Um estudante construiu um densímetro esquematizado na figura, utilizando um canudinho
e massa de modelar. O instrumento foi calibrado com duas marcas de flutuação, utilizando água para marca A e etanol para marca B como referências. Em seguida, o densímetro foi usado para avaliar 5 amostras: vinagre, leite integral, gasolina sem álcool, sem álcool anidro, soro fisiológico e álcool comercial. Que amostra apresentará marca de flutuação entre os limites A e B? Muito bem, então ele mostrou duas marcas. Ele testou esse densímetro nas marcas A, testou esse densímetro com água e com etanol e fez as duas marcas A e B. Então, bora identificar aqui, né, que no caso dessa parte mais baixa é a água. Foi nessa marcação. E em cima foi o tal do etanol. Muito bem, ele quer uma marcação intermediária. Ou seja, dependendo da densidade, esse densímetro ele vai estar mais em cima ou mais embaixo. Então, o densímetro ele afundou mais no etanol. Dá para perceber que ele desceu, que ele fez a marcação de cima. O da água ele até ficou quase que boiando a metade dele para fora. Então quer dizer que o etanol, a densidade do etanol, ela é menor do que a densidade da água. Tranquilo? Então eu tenho que comparar algum material que tenha uma densidade entre os dois. Esse é o problema. O vinagre tem a densidade maior ou menor que do etanol? Ou da água, comparando, né? A gasolina, o leite integral, o soro fisiológico, é complicado. Nós não podemos ter todo esse conhecimento das densidades. Mas uma coisa é cobrada aqui, somado com a questão da química, que o tal da mistura do etanol com a água, isso aqui nos fornece o que nós chamamos de álcool comercial. Álcool hidratado, né? Essa seria a ideia. Então, se eu junto, estou me juntando com a questão da química aqui. Se eu misturo esses dois elementos, a chance das características deles estarem, desse líquido resultante estar com propriedades intermediárias, é grande. Então aqui a ideia seria essa, ter esse conhecimento da química, que o álcool comercial nada mais é do que a junção, a mistura de etanol com água. Então essa seria a análise dessa questão. Vamos para a quinta. Um navio petroleiro é capaz de transportar milhares de toneladas de carga. Neste caso, uma grande quantidade de massa consegue flutuar. É bem interessante essa ideia, né, do empuxo. Nesta situação, o empuxo é... Muito bem. O que é a ideia do empuxo? Se eu tenho qualquer tipo de... Deixa eu aproximar aqui para conseguir um desenho. Qualquer tipo de objeto, para que ele flutue, certo? Ele precisa ter um equilíbrio do peso dele, é a força que puxa ele para baixo, só que a água, ela exerce uma força para cima que nós chamamos de empuxo, que ela é diretamente proporcional a essa quantidade de líquido que foi deslocado aqui. Deixa eu tentar... Uma parte de líquido, quando o objeto entra, ele desloca. Tem que ter esse equilíbrio do peso com a força que o fluido, no caso aqui a água, ele produz. Bom, a gente sabe que esse peso é massa vezes gravidade. Aí no caso do líquido, a gente tem a densidade específica dele, né? Que é massa por volume. Então, jogando esse volume para lá,
MiGV. Mija e vê. Então, nós temos essa proporção, né, do empuxo com o peso. Bora ver se tem alguma alternativa. Esse empuxo tem que ser maior que a força-peso do petroleiro. Se o empuxo for maior que o peso, esse indivíduo ele nem vai ficar dentro da água, né? Eu preciso de um equilíbrio, que é o que diz a letra B, que o empuxo tem que ser igual à força-peso do petroleiro. Bora ver as outras. Ele diz que o empuxo é maior que a força-peso da água deslocada. Não tem como. Até mesmo porque essa água deslocada é justamente o peso, tem o mesmo, a equivalência, né, do peso do petroleiro. Letra D, esse empuxo é igual à força-peso do volume submerso do navio. Não, ele tem que ser igual à força-peso total do petroleiro, porque se eu comparar só com a parte de baixo, a parte de cima também está fazendo força para baixo, o peso. Então não, tem que ser o volume todo do navio. E diz que o empuxo é igual à massa de água deslocada. Não, cuidado. Porque eu não posso comparar empuxo, que é uma força, com massa, que é quilograma. É força com força. Então tem que ser igual à força. Muito bem, então já matamos a quinta questão também. Bora para a sexta. No manual de uma torneira elétrica são fornecidas instruções básicas de instalação para que o produto funcione corretamente. Se a torneira for conectada à caixa d'água domiciliar, a pressão da água na entrada da torneira deve ser no mínimo 18 kPa e no máximo 38 kPa. Para pressões da água entre 38 kPa e 75 kPa, ou água proveniente diretamente da rede pública, é necessário utilizar um redutor de pressão que acompanhe o produto. Outra instrução: essa torneira elétrica pode ser instalada em um prédio ou em uma casa. Considere a massa específica da água 1000 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Olha a caixa d'água, está ali a boia. Nós temos uma certa altura, né, até chegar nessa torneira elétrica. Para que a torneira funcione corretamente, sem o uso do redutor de pressão, quais deverão ser a mínima e a máxima altura entre a torneira e a caixa d'água? Muito bem, então ele está querendo, ele está anulando essa proposta aqui, essa segunda, de um redutor de pressão. Então nós vamos utilizar esses dois parâmetros, 18 e 38. No mínimo, ou seja, quando a caixa d'água está bem baixinha, e o 38 quando a caixa d'água estiver alta. 18 e 38. Bora ver então como é que isso Deixa eu colocar aqui embaixo para não ter que ficar subindo lá. 18 e 38. 18 e 38 quilopascal. Muito bem. Eu tenho pressão hidrostática como sendo massa vezes altura vezes a gravidade. Perdão, aqui é densidade. É densidade. Muito bem. Então bora ver para mínima pressão, 18 quilopascal. Tá por dentro do quilo? Quilo é 1000. Não esqueça disso não. A densidade, ele não precisaria fornecer, né? Na verdade, nessa altura do campeonato tem que fornecer. A massa específica, 1000 quilogramas. Então deixa eu colocar aqui, 1000. Que altura deve ser essa? A gravidade é 10. Quando eu fizer todo esse processo, vou cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Então vai ficar o 18 lá do outro lado dividido pelo 10. 18 por 10 é 1,8. Por que ficou vermelho, Thiago? 1,8 metros. Seria a menor altura. Tenho duas opções. E agora, Thiago? Bom, bora calcular a maior. Aproximar aqui. Não sei porque ainda não tinha feito isso. Agora, 38 quilopascal. A massa específica é 1000.
A altura agora, não sei, é uma altura 2, perdão aí, a não especificar. E a gravidade é 10. De novo, corto esses 3 zeros com esses 3 zeros. Vai ficar a altura 2, 38 dividido por 10. 3,8. Então, confirmou que é a letra A. Essa aqui foi tranquila. Bora passar para a próxima. Sétima questão. Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições, a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios e com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura, certo? Isso com ela destampada. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada respectivamente? Bom, isso aqui vai ser parecido com o canudinho, lá de cima. Quando eu estou com ela tampada, né, ignora aqueles furos. Tampada, eu tenho que esses pontos aqui, acho que eu vou colocar de amarelo, qualquer um deles está sofrendo dois tipos de pressão. Uma é a pressão atmosférica, né? Tem uma camada de ar que é um fluido, dizendo para a água, fica para lá, né? Não sai daí não. Só que eu tenho também essa coluna de água, esse ponto que eu estou mostrando, né? Eu tenho uma outra pressão, que é a pressão hidrostática. E dependendo da situação, se essa pressão aqui for maior do que a atmosférica, sai líquido. Até que chega um momento, vou colocar aqui uma certa altura, que essas duas pressões, elas igualam. Então, é o que vai acontecer com ela tampada, porque não é simplesmente a altura de líquido que vai fazer a pressão. Como não tem... Quando eu destampo, essa pressão agora não é só de líquido, também tem a atmosférica aqui. Também vai ter a pressão atmosférica. Apertando ele, se equilibrou, tem pressão atmosférica e pressão atmosférica aqui dentro, elas duas vão se anular e só vai ter atuando a própria pressão da coluna de líquido, facilitando a saída. Então bora ver. Com a garrafa tampada e destampada. Diz o seguinte, como é que ela interfere? Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. E isso com ela tampada, né? Quando ela estiver tampada, respectivamente, com ela tampada, impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. A pressão atmosférica é maior que a interna, dizendo assim, ei, água, fica aí dentro. E quando estiver destampada, não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Dependendo da coluna, ele vai ter mais pressão ou não, porque é diretamente proporcional à altura, né? Olha aqui a fórmula, não está aqui, está na anterior, né? A pressão de água, de azul, Tiago. Pressão de água é a densidade vezes a altura vezes a gravidade. Quanto maior essa altura, mais pressão. E mais pressão... é o que nós vemos lá, os 3 tipos de altura, né? Então, seria essa daqui. Por que as pessoas estão erradas? Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. Está igual a letra A, e é verdade. Altera a velocidade de escoamento. Não, a pressão atmosférica ela não altera a velocidade de escoamento. Quem altera é a coluna de água. Correto? Não tem nada a ver com a altura do furo. C. Impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna. Não, quem está impedindo a entrada de ar é a tampa. Então essa aqui está fora. Impede a saída de água, a pressão atmosférica impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. É parecido com a primeira. A pressão atmosférica regula a velocidade. Não, quem regula a velocidade é a coluna de líquido. E impede a entrada de ar. Não, quem faz isso é a tampa, não é a pressão atmosférica. Fechou, era aquela mesma. Bora aqui na 8ª. Estamos acabando. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia
é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema da compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais... Bom, então olha o que está falando aqui. Ele vai mexer com pressão. Deixa eu aproximar, fazer a ideia de que comentei lá em cima com o sapato alto. Pressão é força sobre área. Quanto menor, para que essa pressão ela diminua, temos duas situações. Por mais que cuidado, que eu vou colocar as duas situações na mesma fórmula. Ou eu diminuo a força, certo? Diminuo a força de aplicação, aí a pressão diminui, porque elas são grandezas diretamente proporcionais. Ou eu aumento a área. Já viu que quando alguém está andando na neve, ele usa um sapato que parece uma raquete para ele não afundar? Se eu aumento a área, agora a minha pressão na neve fica menor. Aumentei a área e a pressão ficou menor. Aí eu consigo andar sem perfurar a neve. Esse seria a análise que a gente precisa fazer nessa questão. Bora ver então que opções temos para nós aqui. Eu quero pneus mais largos, reduzindo a pressão sobre o solo. Foi o que eu comentei, né? Se eu aumento a área, ou seja, deixo ele mais largo, eu compacto menos o solo. Então, isso aqui seria correto. Se eu estreitar na letra B, eu não reduzo a pressão, eu aumento. Aí é para acabar. Na letra C, pede um pneu mais largo para aumentar a pressão. Não, até mesmo porque eu não posso aumentar a pressão. E pela fórmula, se eu aumento a área, eu não aumento a pressão, eu diminuo. Na letra D, tem que ser um pneu estreito para que aumente a pressão. Se eu estreitar o pneu, eu aumento a pressão, mas isso eu não ajudo a não compactar o solo. Eu não quero aumentar a pressão, eu quero reduzir. Na letra E, ele até está falando sobre reduzir a pressão sobre o solo, mas arranjando pneus mais altos. Bom, se eu arranjar um pneu mais alto, vai ter mais massa, mais peso, mais força. Então, um pneu mais alto, eu estou aumentando a força, aumentando a pressão. E eu não posso, porque são diretamente proporcionais. Morreu isso aqui, né? Nona, o manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima de água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. Certo? Olha aqui a figura, aquelas alturas de coluna, né, de água. Está ali a saída. O valor da pressão da água na ducha está associado à altura. Bom, bora lá. Vimos lá a fórmula de pressão hidrostática. Repetindo, não sei porque continua de vermelho, rapaz. A densidade, né? A altura e a gravidade. E a pressão hidrostática está diretamente proporcional à altura de coluna de água, certo? Então, nesse ponto aqui que é a saída da ducha, agora pode ser de vermelho, Thiago, não tem problema agora não. Essa aqui é a saída da ducha. Por mais que ela vá até lá embaixo, né? Mas na saída é que vai fazer a diferença. Quanto de coluna de líquido está acima dessa saída? Bom, eu vou completar aqui para perceber que o que tem de coluna de água é daqui, bora de azul que é água, né? Eu tenho tudo isso aqui de água. Dá para ver que coincide com o H3, né? Bora ver se é a resposta que está para nós. Ó, H3. Certo? Essa é a maior altura. Percebeu? Eu pego a superfície de líquido com a outra. Por que eu faço essa comparação? Porque tanto uma quanto a outra estão na mesma pressão. Pressão atmosférica. Segredinhos, né? Bora ver a última nossa. Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores deve remover uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia.
5 trabalhadores amarram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima sem sucesso. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura, pois a... Bom, muito bem. O que vai acontecer aqui? Mais uma vez falando sobre o empuxo. Então, bora imaginar essa nossa piscina. Eles vão encher de água. Bom, a minha escultura vai ser isso aqui, tá? Foi mal. Não vou desenhar Bom, eu tenho aqui o peso e vou ter o empuxo. Correto? Nesse caso, ele não está flutuando, certo? Como foi o caso do navio. Então, é bem provável que eu tenha a adição de mais uma força aqui, eu vou deixar de vermelho mesmo, que é a reação normal do piso, correto? Para que essas forças se equilibrem desse jeito, olha, peso igual a normal mais empuxo, certo? Para que ele flutue, esse empuxo, essa composição, na verdade, porque quando ele descolar do chão, acabou a normal, né? Vai ter só peso igual a empuxo. O empuxo vai ter que ser maior que o peso, certo? A questão é que nós temos dois materiais aqui, o ferro e a água. E eu acho que você sabe que a densidade do ferro é bem maior do que a da água. Para que uma coisa flutue na água, ela tem que ter a densidade menor que da água. Ou então o volume deslocado. Porque se você for pensar num navio, deixa eu colocar aqui só o casco do navio, ó. Certo? Um corte. Viu como tem pouco aço, pouco metal fazendo o peso para baixo? Mas eu tenho muito volume deslocado. Então, esse volume deslocado que é a questão a ser analisada no navio. Por isso que ele consegue flutuar. Quanto mais líquido deslocado eu tenho, maior o empuxo. Mas aqui o ferro é maciço, não tem... o mesmo volume da escultura que vai fazer menção à densidade, à massa e o próprio peso dela. Então, nesse caso, não tem como ele flutuar, mas eu ganhei uma força a mais, que foi o empuxo, certo? Com ela vazia, eu tinha só a normal e o peso para equilibrar. Agora eu tenho alguém para nos ajudar, que é o empuxo. Bora ver se tem alguma coisa comentando assim. Na letra A diz que a escultura flutuará. Não tem como, a densidade do ferro é maior que o da água. Muito bem. Na letra B, a escultura ficará com menor peso. Não, para eu mudar o peso tem que mudar a massa. Peso tem a ver com massa e gravidade. Eu não quebrei a escultura e nem mudei de planeta, do nada. A letra C, a água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa e para cima. Proporcional à massa, acho que da escultura que está falando aqui, né? Essa força, não tem como essa força que vai aparecer, que é o empuxo, ser proporcional à massa, mas sim ao líquido, à quantidade de líquido deslocada, ou seja, é volume. Letra D, a água exercerá uma força na escultura para baixo. Não. O empuxo sempre é para cima, certo? Então, não tem, se for para baixo, aí vai piorar a situação. A letra E diz assim, a água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume, viu só? Não tem nada a ver com, como disse a letra C, com a massa, é o volume, é quanto desloca. E para cima, com certeza o empuxo é para cima. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem, né, que eles já estão fazendo para cima, nem coloquei lá, podendo resultar em uma força ascendente maior que o peso da escultura. E com certeza essa é a resposta, e aqui nós terminamos a nossa abordagem. Bom, aqui está o gabarito para nós. E mais uma vez, abraços para vocês.